André Gunder Frank. Um apelo por uma história do sistema mundo. Introdução e procedimento. Faço aqui um apelo por uma história mundial que seja tão ampla e sistemática quanto possível. Uma narrativa que ofereça uma alternativa humanocêntrica ao eurocentrismo ocidental e que busque revelar a unidade na diversidade da experiência e do desenvolvimento humano. Essa história não deve se limitar a comparações entre tempos e lugares distintos, mas também deve procurar as conexões entre eventos distantes e aparentemente isolados, situando-os em uma totalidade mais ampla. Em vez de apenas apontar semelhanças, é preciso revelar relações comuns que emergem justamente da participação conjunta de diferentes povos em um mesmo processo histórico, para o longo período anterior a 1492. Essa abordagem deveria concentrar-se na unidade e nas inter-relações históricas dentro da ecúmena afro-euroasiática, o velho mundo que se estendia do Pacífico ao Atlântico, antes que Colombo, mais uma vez, cruzasse este último. A ideia central que apresento é a necessidade, ou melhor, o imperativo, de realizar uma história do sistema mundo em escala macro. O velho adágio continua válido: o todo é maior que a soma das partes. Esse olhar não nega o valor das histórias micro, focadas em partes específicas, mas lembra que cada parte só pode ser compreendida plenamente em sua relação com o todo. Essa atenção macro, voltada para a estrutura e a dinâmica do conjunto, inevitavelmente deixa menos espaço para detalhes. Cabe aos especialistas preencher essas lacunas e, ao fazê-lo, também reformular nossa visão geral. Por razões de clareza e comunicação, apresento aqui um conjunto de questões, em forma de alternativas, ou isto, ou aquilo. Em seguida, exponho minha posição na forma de teses. Evidentemente, sei que a realidade não é tão simples nem redutível a dicotomias. Minha seleção é guiada pelas teses que defendo e pelos argumentos que desejo compartilhar. Também recorrerei a citações breves de trabalhos meus já publicados, bem como a referências a outros autores, em alguns casos apoiando-os, em outros contestando-os. Não espero que o leitor aceite meus argumentos apenas pela autoridade citada, muito menos pela minha. Minha intenção é apenas provocar, incitar os leitores a buscar a verdade nos fatos e a desenvolver suas próprias interpretações. 20 questões e teses. 1. Sobre o eurocentrismo e suas alternativas, a história mundial ensinada e escrita a partir de uma perspectiva eurocêntrica ocidental precisa ser substituída. A questão é: por que e por qual alternativa? Devemos trocar esse eurocentrismo por um sistema de tempo igual para todas as culturas, de modo que cada uma receba sua parcela justa e equivalente na narrativa histórica? Ou devemos admitir múltiplas histórias centradas em diferentes tradições, islamocêntricas, sinocêntricas, nipocêntricas, afrocêntricas ou outras? Minha posição é clara: não precisamos de substituições exclusivistas. O que precisamos é de uma história humanocêntrica, que vá além de simples programas de compensação histórica. Em vez de repartir igualmente o passado em fatias culturais separadas, a tarefa é reconhecer nossa unidade histórica na diversidade. Esse tipo de história não deve ser uma colcha de retalhos de particularismos culturais, mas sim uma narrativa que mostra como diferentes povos estiveram interconectados em processos comuns, ainda que cada qual a seu modo. A Unesco deu passos nessa direção, primeiro com o projeto História da Humanidade, iniciado em 1954, e mais recentemente com o projeto Estudo Integral das Rotas da Seda. Ambos buscaram superar o eurocentrismo e adotar perspectivas mais amplas. No entanto, os desafios têm sido enormes, e não é à toa que o principal representante dos Estados Unidos nesses esforços, Louis Gottschalk, acabou considerando a tarefa uma missão impossível. Outros, como William M. Seneil, em A Ascensão do Ocidente, de 1963 e 1990, e Stavrianos, em História Global, de 1970, ousaram enfrentar esse desafio. Apesar das críticas, abriram caminhos. E a questão que fica é: por que não continuar? 2. Sobre comparações, conexões, núcleos e sistemas na história mundial, a pergunta aqui é: devemos apenas comparar histórias de diferentes civilizações de forma paralela, identificando semelhanças e diferenças? Ou devemos também sistematizar conexões, mostrando como eventos e processos estiveram articulados dentro de algo maior, um sistema mundo? Minha posição é a segunda: é preciso ir além da comparação. Uma verdadeira história mundial deve buscar conexões estruturais e dinâmicas entre povos, tempos e lugares.
O historiador William M. Seneil, em A Ascensão do Ocidente 25 anos depois, de 1990, reconheceu que seu livro clássico havia subestimado a importância dessas conexões. Ele admitiu que, preocupado demais com o conceito de civilização, não enfatizou devidamente o surgimento inicial de um processo transcivilizacional que já estava em operação há milênios. Esse processo foi identificado também por Marshall Odson, que nos anos 1950 já dizia que a história mundial deveria se concentrar nas inter-relações da vasta zona afro-eurasiática. Para ele, desde o Mediterrâneo até o Pacífico havia uma zona contínua de civilizações urbanas e letradas em contato, cujo estudo deveria ocupar lugar central. Odson via claramente que os eventos locais só faziam sentido quando relacionados a essa constelação mais ampla de forças históricas. O que falta, como observou Gilbert Alardice em 1990, é uma ideia abrangente e simples que ofereça base conceitual para uma história mundial. Essa ideia já está disponível. É o conceito de sistema-mundo, entendido como uma rede histórica de interconexões cumulativas, marcada por ciclos, hierarquias e hegemonias em mudança. Assim, a proposta não é apenas escrever muitas histórias paralelas, mas produzir uma história do sistema-mundo, que explique o todo e não apenas as partes. A questão central é se os historiadores devem limitar-se a comparar diferentes povos, épocas e civilizações de maneira paralela, destacando apenas semelhanças e diferenças, ou se devem buscar também sistematizar as conexões históricas, revelando como esses processos locais estiveram articulados dentro de um sistema mais amplo. Defendo que a segunda opção é indispensável. Uma história verdadeiramente mundial precisa ir além das comparações superficiais para investigar as interdependências estruturais e dinâmicas que formaram, ao longo do tempo, aquilo que podemos chamar de sistema-mundo. William M. Seneil, um dos decanos da escrita de história mundial, reconheceu isso em sua reflexão retrospectiva sobre a ascensão do Ocidente. Ele admitiu que, ao concentrar-se demais na ideia de civilização, subestimou a importância das interações transcivilizacionais. Para M. Seneil, o erro metodológico foi não ter dado atenção suficiente ao surgimento inicial de um processo que já unia diferentes regiões muito antes da modernidade. O mesmo alerta já havia sido feito por Marshall Odson nos anos 1950, quando argumentou que, do ponto de vista da história mundial, não é a narrativa isolada da Europa que importa, mas sim o papel das regiões em uma vasta rede de interrelações. Odson mostrou que, por mais de 3.000 anos, uma zona contínua que se estendia do Atlântico ao Pacífico concentrou grande parte da humanidade em civilizações urbanas letradas em contato comercial, político e intelectual. Para ele, a tarefa do historiador é compreender os eventos locais como expressões de forças interregionais interdependentes. Essa perspectiva também foi retomada por Gilbert Alardice, que afirmou que o que a história mundial necessita é de uma ideia abrangente, simples e elegante, capaz de oferecer base conceitual adequada para unificar a narrativa global. Essa ideia existe. Trata-se do conceito de sistema-mundo, entendido como uma rede histórica de relações cumulativas de comércio, política, cultura e poder, que articula núcleos, periferias e interlandes ao longo do tempo. O reconhecimento desse sistema nos permite substituir uma narrativa fragmentada por uma explicação histórica que conecta diferentes sociedades em um processo comum de desenvolvimento, marcado por ciclos, rivalidades e hegemonias. Assim, a proposta não é acumular múltiplas histórias separadas, cada uma defendendo a centralidade de sua própria cultura, mas sim construir uma história do sistema-mundo. Essa abordagem, ainda que possa parecer subversiva diante das tradições eurocêntricas, é a única capaz de explicar a totalidade histórica de forma coerente. Em vez de civilizações autônomas, devemos entender a história mundial como resultado de uma longa e complexa rede de interconexões que moldaram tanto as partes quanto o todo. Civilizações e a tentação comparativa, se não devemos aspirar a um simples tempo igual para a história de todos os povos. A alternativa seria limitar a história mundial ao estudo comparativo de algumas civilizações representativas, como fazem muitos manuais e cursos universitários. Essa abordagem é comum, coloca lado a lado o Ocidente, a China, a Índia, o Islã e outras civilizações, apontando semelhanças e diferenças. Autores como Toynbee, Quigley ou Edward Farmer seguiram esse caminho.
No entanto, o risco dessa perspectiva é reduzir a história mundial a uma galeria de civilizações autônomas, sem explorar suficientemente os laços que as uniram. Comparar civilizações pode ser útil, mas é insuficiente. O essencial é conectar. Philip Curtin, em Comércio Transcultural na História Mundial, de 1984, mostrou como o comércio interregional uniu sociedades distintas. Enquanto Frederick Teilhard, em Roma e China, de 1939, correlacionou guerras e crises econômicas que ocorriam simultaneamente em lugares distantes, mas interdependentes. Esses exemplos revelam que, ao invés de apenas alinhar histórias separadas, o mais fecundo é rastrear as conexões que as entrelaçam. Comparações, conexões e o sistema mundo. A tarefa, portanto, não é apenas comparar histórias, mas sistematizar as relações entre elas. William M. Seneio reconheceu isso tardiamente, ao afirmar que havia dado atenção insuficiente ao surgimento de um processo transcivilizacional que, já no Oriente Médio Antigo, tecia as bases de um sistema-mundo. Marshall Odson também destacou que há 3.000 anos, uma zona contínua do Atlântico ao Pacífico reunia a maior parte da humanidade em uma história comum. Essa visão desloca o foco da civilização isolada para o sistema de inter-relações que as conecta. Assim, a noção de sistema-mundo é a chave para dar unidade à história mundial. Não se trata de ignorar as especificidades locais, mas de mostrar como elas foram moldadas pela inserção em processos mais amplos, redes de comércio, fluxos migratórios, difusão cultural, rivalidades políticas. Uma história mundial verdadeiramente explicativa deve tratar das estruturas sistêmicas que atravessam regiões e épocas, e não apenas alinhar comparações soltas. Civilizações sedentárias e povos nômades. Outro equívoco recorrente é restringir a história mundial às civilizações sedentárias, urbanas e agrícolas, relegando povos nômades a papéis marginais. Essa visão precisa ser revista. Povos da Ásia Central, por exemplo, foram cruciais para a história mundial, seja pelo comércio, seja pelas invasões e migrações que desencadearam transformações em grandes impérios vizinhos. Latimer já havia demonstrado como os nômades foram parte integrante do sistema histórico eurasiático, e não meros bárbaros externos. A palavra bárbaro, aliás, deve ser abandonada. Ela carrega um viés pejorativo que mascara a realidade. Muitos desses povos tinham relações sofisticadas com sociedades sedentárias e desempenharam papéis centrais em dinâmicas comerciais, políticas e militares. Não por acaso, estudos recentes mostram que, em vários aspectos, as sociedades nômades apresentavam relações de gênero mais igualitárias do que as sedentárias. A África também foi historicamente subestimada. Curtin explorou o comércio e a migração africanos, mas sem inseri-los plenamente no sistema afro-eurasiático. O Sudeste Asiático, intimamente conectado à China e à Índia, também foi frequentemente negligenciado. Além disso, é preciso lembrar que as conexões transpacíficas e transatlânticas antecedem Colombo, ainda que não fossem sistemáticas. Em resumo, uma história do sistema-mundo deve incluir povos nômades e regiões periféricas, reconhecendo que elas foram elementos ativos, e muitas vezes centrais, nas transformações globais. Seus papéis nos corredores estratégicos, como o do Mar Vermelho, da Mesopotâmia ou da Ásia Central, foram decisivos para definir rotas de comércio, fluxos culturais e disputas hegemônicas. 6. Sobre os tempos da história mundial. Uma questão recorrente é se cada civilização ou região possui o seu próprio tempo histórico incomensurável com os demais, como defende Perry Anderson, ou se é possível reconhecer padrões simultâneos que unam processos interregionais. Anderson afirma que não há um tempo único que abarque todos os fenômenos, pois os tempos do absolutismo europeu seriam radicalmente distintos, por exemplo, dos tempos da China ou do Islã. Contra isso, Marshall Odson sustentou que a tarefa do historiador mundial é identificar desenvolvimentos comuns, simultâneos e interdependentes, mesmo que ocorram em espaços diferentes. André Gunder Frank reforça esse ponto. O essencial não é apenas comparar fenômenos que ocorrem em épocas diferentes, mas relacionar acontecimentos que ocorrem no mesmo momento, em diferentes lugares, como expressões de uma única dinâmica histórica. Frederick Teilhard já havia demonstrado isso em Roma e China, de 1939. Ele correlacionou guerras, crises e invasões bárbaras no Império Romano e no Império Han, mostrando que muitas vezes elas se desencadeavam quase ao mesmo tempo, ligadas por fluxos comerciais e políticos que atravessavam a Ásia Central.
Assim, a simultaneidade não era coincidência, mas expressão da interdependência sistêmica. 7. Continuidade ou descontinuidades. A narrativa eurocêntrica tradicional apresenta a história como uma sucessão de focos civilizacionais desconexos. Da Mesopotâmia para o Egito, depois Grécia, Roma, Europa medieval e, por fim, a modernidade ocidental. Nesse percurso, as demais regiões aparecem apenas como pano de fundo ou como cenários exóticos. Porém, qualquer história mundial consistente deve mostrar que houve continuidade histórica e sistêmica. M. Seneio e Hodgson já enfatizavam isso, mas David Wilkinson levou a ideia mais longe, ao mostrar que a civilização central, que unia Mediterrâneo, Oriente Médio, Índia e China, formou um único processo histórico desde pelo menos 1500 a.C. Para Wilkinson, essa civilização central é o núcleo do que podemos chamar de sistema-mundo, em constante expansão. Frank e Giles vão além, defendendo que já em 2500 a.C. havia conexões sólidas entre Mediterrâneo, Levante, Mesopotâmia, planaltos iranianos, Vale do Indo e povos nômades da Ásia Central. Gordon Shield, muito antes, já havia apontado esse quadro de interdependência antiga. Essas redes de relações explicam fenômenos aparentemente locais, guerras em Roma ligadas a mudanças de política na China, crises fiscais romanas provocadas por déficits comerciais com a Ásia, e até a existência de moedas romanas e asiáticas com pesos idênticos, o que sugere um sistema monetário internacional primitivo. 8. Sobre identidades civilizacionais. Outra dificuldade está em pensar a história em termos de civilizações fixas, como China, Índia ou Pérsia. Durante longos períodos, esses termos não designavam realidades homogêneas, mas apenas espaços geográficos nos quais diferentes povos e dinastias se sucediam, misturavam-se e desapareciam. Mesmo a civilização chinesa, talvez a mais duradoura, foi governada em cerca da metade de sua história por dinastias de origem não chinesa. Isso mostra que o foco exclusivo na história dinástica desvia a atenção do essencial. O que realmente importa não são os nomes de impérios ou etnias, mas as unidades ecológicas, econômicas e políticas que se formaram e suas relações sistêmicas. Além disso, o surgimento e o desaparecimento de povos e instituições não eram eventos aleatórios, mas respondiam a leis estruturais do desenvolvimento histórico. Migrações, ascensão e queda de impérios, mudanças de fronteiras, tudo isso obedeceu a uma lógica sistêmica que precisa ser investigada. 9. Quando começar a história do sistema-mundo? Outro problema metodológico é definir em que momento devemos iniciar a história do sistema-mundo. Muitos estudos começam em 1500, como Wallerstein, ou em 1250, como Abu-Lughod, mas isso é arbitrário. John Fairbairn, grande historiador da China, aconselhava, para entender um século, é preciso começar pelo fim dele e retroceder, porque a pesquisa histórica avança para trás. Frank concorda com duas ressalvas. Primeira, a história real aconteceu para frente, e nossas reconstruções devem respeitar essa direção. Segunda, embora a investigação avance retroativamente, a narrativa final pode, e deve, ser contada para frente, mostrando desenvolvimento progressivo. Portanto, em vez de adotar datas artificiais, o mais coerente é seguir as evidências para trás, até onde elas nos levarem. E elas nos conduzem a milhares de anos antes de 1500. 10. A história do sistema-mundo, contínua ou cumulativa. Uma questão central é saber se a história mundial deve ser vista apenas como uma sucessão contínua de eventos ou também como um processo cumulativo. Civilizacionistas e historiadores culturais há muito reconhecem que o conhecimento e a cultura humana se acumularam ao longo do tempo. Gordon Shield, por exemplo, destacou como a tecnologia foi essencialmente cumulativa, sem grandes reinvenções da roda. Partindo dessa lógica, Frank e Giles, em 1990, argumentam que também a economia mundial deve ser vista como uma longa trajetória de acumulação cumulativa, não apenas de tecnologia, mas de infraestrutura, produção, finanças e organização social. Eles chamam isso de acumulação da acumulação. 11. Acumulação e ecologia. Mas essa acumulação se dá de forma independente da ecologia? Claramente não. A história humana sempre foi condicionada pelas possibilidades e limites do meio ambiente. Os grandes vales fluviais como Egito e Mesopotâmia só puderam desenvolver civilizações agrícolas intensivas por causa das condições ecológicas. Mas essas mesmas condições também os obrigaram a buscar,
através do comércio ou da guerra, recursos externos, metais das montanhas, madeira de regiões distantes, novas rotas de irrigação. Do mesmo modo, os povos nômades da Ásia Central adaptaram-se às estepes, e por sua mobilidade, tornaram-se parceiros comerciais e também invasores das civilizações sedentárias. A relação ecologia-sociedade, portanto, foi dialética. Os humanos adaptaram-se ao ambiente, mas também transformaram-no. Em alguns casos, produziram impactos devastadores, tanto para o meio físico quanto para a própria sobrevivência social. Uma história mundial coerente deve dar maior atenção a essas interações ecológicas, sobretudo em nossa época, marcada por degradação ambiental global. 12. Invenção e difusão. Outro ponto decisivo é se as inovações sociais, culturais e tecnológicas foram criações independentes em diferentes regiões ou se difundiram ao longo das rotas de contato. A resposta é ambas as coisas, mas com forte peso para a difusão. É verdade que a necessidade levou povos a reinventar soluções, mas na maioria dos casos, o que parecia invenção independente foi estimulado pelo contato e pela competição com vizinhos. Muitas vezes, as sociedades precisavam desenvolver algo novo para não ficarem em desvantagem frente a quem já havia adotado uma inovação. A difusão não se limitou a ferramentas ou técnicas. Ela envolveu alimentos e plantas agrícolas, armas e tecnologias militares, formas de organização política, religiões e crenças, línguas e sistemas de escrita, conhecimentos matemáticos e astronômicos, doenças e também resistência imunológica, práticas médicas e até genes. Arqueólogos e historiadores como M. Seneio e Curtin mostraram que quanto mais procuramos, mais evidências de difusão em escala global encontramos. 13. A questão do patriarcado. Um dos temas mais debatidos é a origem do patriarcado. Ele teria sido inventado independentemente em várias regiões ou difundido a partir de alguns focos originais? Arqueólogas e historiadoras feministas reinterpretaram sociedades paleolíticas e neolíticas como baseadas em relações de parceria, não patriarcais. Exemplos disso são Satauyuk e Asilar na Anatólia, Jericó no Levante, a Creta minoica e sociedades balcânicas. Nessas regiões foram encontradas estatuetas de deusas, indicando cultos voltados para o feminino. Segundo autoras como Riane Eisler, em 1987, o patriarcado teria sido introduzido posteriormente por invasores da Ásia Central, que trouxeram consigo guerra, armas e opressão, impondo, assim, novas estruturas de poder masculino. James de Mel reforçou essa hipótese ao propor que até cerca de 6.000 anos atrás, grande parte do mundo era habitada por sociedades matristas, não matriarcais, mas igualitárias, sexualmente abertas, democráticas e pacíficas. Com a desertificação da Arábia e da Ásia Central, entre 4.000 e 3.500 a.C., os povos nômades teriam desenvolvido formas duras de socialização, o que ele chama de patrismo, marcadas por repressão sexual, patrilinearidade, subordinação das mulheres, sacerdócios hierárquicos, forte estratificação social e guerra frequente. Esse patrismo, segundo ele, espalhou-se pelo mundo à medida que os nômades saíam das áreas áridas e conquistavam regiões mais férteis. Uma vez estabelecido, o sistema patriarcal teria sido autorreprodutivo, perpetuando-se mesmo em ecologias diferentes. No entanto, Frank observa que essa teoria ignora evidências de desenvolvimento autóctone do patriarcado em sociedades agrícolas antigas. Além disso, estudiosos de nômades asiáticos apontam que em muitos casos, as mulheres tinham status mais elevado entre povos nômades do que entre sedentários. Ou seja, a questão permanece aberta e exige muito mais pesquisa. 14. Comércio, migração e conflito, recentes ou antigos. Uma questão central é se as relações sistemáticas e sistêmicas de comércio, migração e guerra são desenvolvimentos recentes, dignos de estudo apenas a partir do século XX, XIX ou XVI, ou se já estavam presentes há muito mais tempo. Frank propõe claramente a segunda alternativa. Essas conexões existem há milênios. Povos e localidades sempre estiveram ligados por redes de comércio, rotas de migração e frequentemente por conflitos militares. Não se trata apenas de contatos ocasionais, mas de uma teia sistêmica que combinava trocas econômicas, difusão tecnológica, instituições sociais e formas culturais. As alianças políticas, as expedições diplomáticas, as guerras e até a adaptação de inovações técnicas a novas realidades ecológicas eram parte desse mesmo sistema.
Em outras palavras, a história do sistema mundo não começou em 1500, ela já estava em pleno funcionamento muito antes. 15. As características do sistema mundo moderno já existiam antes. Wallerstein e Modelsky defendem que as características específicas do sistema mundo moderno, as chamadas Differentiae Specificae, surgiram apenas depois de 1500 e são essencialmente distintas das formas anteriores. Outros autores, porém, questionam essa visão. Chase e Dunn, em 1986, encontra paralelos em sistemas mundo anteriores. Wilkinson, em 1987, identifica continuidades históricas, ainda que evite chamar de sistema mundo. Abu Lughod, em 1989, fala em um sistema mundo do século XIII, mas o considera diferente tanto do posterior a 1500 quanto do anterior a 1250. Giles e Frank, em 1990, por sua vez, propõem uma síntese, identificam características estruturais semelhantes atravessando milênios, o que indica que já havia um sistema mundo em funcionamento muito antes de 1500. 16. Acumulação de capital, exclusiva do moderno. Para Wallerstein, a característica fundamental que define o sistema mundo moderno é a acumulação incessante de capital. Ele afirma, início da citação de Wallerstein, abre aspas. É essa acumulação incessante de capital que pode ser considerada sua atividade central e que constitui sua diferentia específica. Nenhum sistema histórico anterior parece ter tido qualquer lema comparável, fecha aspas Wallerstein. Mas Frank e Giles contestam essa posição. Eles argumentam que a acumulação de capital existiu muito antes de 1500 e foi um dos motores centrais da história mundial desde a antiguidade. Essa acumulação se expressava em diferentes áreas: agricultura, com abertura e irrigação de terras, criação de gado e pastagens, indústria, com plantas de produção, equipamentos e novas tecnologias, transporte, com portos, navios, estradas, caravanas e estações de descanso, comércio, com capital monetário, comerciantes residentes e itinerantes, instituições de proteção e promoção, militar, com fortificações, armas, navios de guerra, cavalaria e exércitos permanentes, legitimação com templos, luxo e símbolos de poder, e educação e cultura, com formação e transmissão de capital humano. A força de produzir, acumular, distribuir e consumir capital foi o motor econômico, social, político e cultural da história em diferentes regiões. Da China Song e Tanga Bizâncio, do Islã medieval à Índia Gupta, e antes disso Roma, Pérsia Parta, Índia Kushana, China Han, o mundo helenístico, a Mesopotâmia e tantos outros. Em todos os casos, o impulso competitivo de acumulação levou a avanços, alianças, rivalidades e também colapsos. O que vemos, portanto, não é algo exclusivo da modernidade, mas um padrão histórico recorrente, marcando a evolução de todo o sistema mundo. 17. Estrutura centro, periferia. Wallerstein identifica como parte de sua trindade descritiva do sistema mundo moderno a estrutura centro, periferia, que para ele só existiria de forma sistemática a partir do final do século XV. Frank e Giles contestam essa visão, mostrando que relações centro-periferia são muito mais antigas. Autores como Chase e Dunn, Wilkinson, Ekel e Friedman já haviam documentado exemplos que atravessam milênios. A proposta é ampliar o conceito, incorporando também os interlandes, zonas não diretamente controladas pelo centro, mas que mantêm vínculos estruturais com ele. Assim, em vez de uma relação binária, Frank e Giles propõem pensar em um complexo centro, periferia, interland, CPH. Esse modelo explica como regiões aparentemente externas ao sistema estão, de fato, articuladas à sua dinâmica de acumulação. Não se trata apenas de geografia ou de graus de desenvolvimento, mas de relações sociais, de classe e de modos de acumulação. Esse complexo CPH é a base sobre a qual se constroem hegemonias em escala regional ou mundial. 18. Hegemonia e rivalidade. Outro elemento essencial, segundo Wallerstein, seria a dinâmica de hegemonia e rivalidade. Para ele, essa característica só ganha corpo após 1500, com as grandes potências europeias. Mas Frank e Giles argumentam que esse processo é muito mais antigo. Hegemonia não é apenas política, está sempre associada a relações centro-periferia que permitem ao centro acumular capital às custas de sua periferia e rivais. Contudo, a sobreextensão econômico-militar enfraquece inevitavelmente o poder hegemônico, abrindo espaço para um período de rivalidades até que outra potência assuma o lugar.
Esse movimento de ascensão e queda repete-se por milhares de anos. O Império Mongol, por exemplo, chegou a exercer uma espécie de superhegemonia, e talvez a China Song também. Isso mostra que a hegemonia europeia posterior a 1500 não foi a primeira, mas parte de um processo de longa duração em que hegemonias se deslocaram no interior de um mesmo sistema. Como resume Abu Lughod, início da citação de Abu Lughod, abre aspas, a queda do Oriente precedeu a ascensão do Ocidente. Fecha aspas, Abu Lughod. A hegemonia europeia surgiu não de uma ruptura, mas de um deslocamento histórico, resultado do declínio cíclico que atingiu o Oriente no século XIV. 19. Ciclos longos de acumulação. A terceira característica da trindade de Wallerstein são os ciclos longos de acumulação de capital. Para ele, esses ciclos, conhecidos como Kondratiev, com fases ascendentes A e descendentes B, surgem apenas na modernidade. Frank e Giles mostram, porém, que esse padrão já existia bem antes. Desde pelo menos o século XI, é possível identificar movimentos cíclicos de expansão e contração, tanto na Europa quanto no mundo como um todo. O próprio Wallerstein reconhece que o feudalismo europeu funcionava em ciclos de 50 anos e de 200 a 300 anos, com fases de expansão. Entre 1050 e 1250, marcadas por cruzadas e colonizações, seguidas por crises, entre 1250 e 1450, com a peste negra. Mas autores como Abu Lughod e M. C. Neil mostram que esses mesmos ciclos estavam presentes em escala mundial, na China, no Islã, na Ásia Central, todos interconectados. Assim, o que Wallerstein chama de longo movimento crucial já operava antes de 1500, impulsionado pela mesma força, a acumulação de capital, o colapso do Império Mongol. A articulação comercial da China e a ecúmena muçulmana são exemplos de como esses ciclos de expansão e retração já estruturavam o sistema mundo. A peste negra, produto dessa rede de trocas, mostra como o sistema era global, integrado e vulnerável a choques. Em resumo, os ciclos não são exclusivos do capitalismo moderno, mas expressam uma dinâmica cíclica recorrente, que acompanha a ascensão e queda de impérios desde a antiguidade. 20. Continuidade de características no mesmo sistema mundo. A questão central é, as características que Wallerstein atribui apenas ao sistema mundo moderno. Acumulação de capital, ciclos, hegemonia e rivalidade, estrutura centro, periferia, seriam exclusivas de um novo sistema surgido após 1500, ou já faziam parte de um mesmo sistema mundo muito mais antigo. Frank e Giles defendem com firmeza a segunda hipótese. Para eles, o sistema mundo não nasceu no século XVI, mas há pelo menos 5.000 anos, a partir das conexões cumulativas entre Egito, Levante e Anatólia, Mesopotâmia, Pérsia, Índia e Ásia Central. Desde então, essas regiões estiveram ligadas por redes de comércio, invasões, hegemonias regionais, ciclos de acumulação e transferência de excedente. A chave conceitual para identificar esse sistema é o que os autores chamam de acumulação interpenetrante. Quando a elite de uma região captura parte do excedente extraído por outra, estabelecendo não apenas um intercâmbio econômico, mas uma conexão estrutural que une suas formas de exploração de classe, de gênero, suas instituições políticas, ideológicas e culturais. Se A compartilha excedente com B, e B com C, então A, B e C estão sistemicamente conectados em uma mesma lógica de acumulação. Essa perspectiva mostra que a história mundial não é uma sequência de sistemas autônomos que se sucedem, mas sim a evolução de um único sistema cumulativo, que se transforma de forma cíclica e contínua. Desde as campanhas de Sargão na Mesopotâmia, passando pelas trocas entre povos civilizados da China e nômades da Ásia Central, até as interdependências entre Roma, Pártia, Kushan e China, vemos evidências desse sistema integrado. A ascensão simultânea das grandes religiões, as rivalidades helênico-persas, os declínios imperiais paralelos do Ocidente romano e da China, tudo isso só faz sentido se interpretado como expressões interconectadas de uma mesma dinâmica sistêmica. Conclusões. Rejeitando as transições e os modos, diante dessa argumentação, Frank conclui que é insustentável falar em uma transição qualitativamente nova em torno de 1500 ou em uma passagem linear do feudalismo ao capitalismo. Essas categorias pertencem a uma narrativa paroquial europeia, não à história mundial. Isso não significa negar que mudanças ocorreram nesse período. O que se deve reconhecer é que tais transformações foram apenas transições dentro de um processo contínuo de transições.
parte de um mesmo sistema que já vinha se reconfigurando há milênios. Assim, a verdadeira essência das transições não é inaugurar sistemas novos, mas sim marcar deslocamentos internos dentro de um sistema mundial em constante mutação. Frank vai além, questiona também a utilidade das categorias modos de produção e ismos, feudalismo, capitalismo, socialismo. Para ele, insistir nelas é um caso de concretude deslocada, reificar conceitos que obscurecem mais do que esclarecem. Se for necessário reificar algo, melhor seria reificar o próprio sistema-mundo, entendido como um banquinho de 3 pernas, sustentado igualmente por dimensões ecológico-econômicas, político-militares e cultural-ideológicas. As chamadas virtudes e vícios do capitalismo ou do socialismo não pertencem a sistemas isolados, mas estão enraizados no sistema-mundo em si. Cada modo expressa, em proporções variadas, características estruturais do sistema, que se manifestam de forma dinâmica e cíclica. Por isso, em vez de modismos conceituais, Frank propõe uma história de longa duração do sistema-mundo, capaz de integrar as dimensões ecológicas, sociais, políticas, econômicas e culturais em um processo unificado e contínuo. Essa história, além de acadêmica, também é política. Mostra que os movimentos sociais ontem e hoje, cada vez mais com protagonismo das mulheres, são parte constitutiva da dinâmica do sistema. Como conclui o autor, retomando a palavra de ordem da luta popular, início da citação de autor não informado, abre aspas, mais poder a eles e elas. A luta continua, fecha aspas, autor não informado.